E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho de morfologia e uma parte muito importante da morfologia que nós vamos tratar hoje sobre verbos. Teoricamente, a gente teria que começar lá com a classe gramatical que rege os nomes, que é o substantivo. Mas vocês sabem que eu utilizo esse canal como uma ferramenta de ensino para os meus alunos e essa aula aqui é para o ensino fundamental 7º ano, né? Então, é para eles, mas para você também que quer relembrar um pouquinho sobre o que é um verbo. Quando a gente pensa sobre verbo, a gente já imagina assim: o verbo indica estado, ação ou fenômeno da natureza. Mas o verbo ele vai ser muito mais que isso dentro de uma oração. Primeira coisa, para ser uma oração tem que ter o quê? Um verbo. O verbo ele pode ser na sintática, na análise sintática, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um VTDI, um verbo intransitivo, um verbo de ligação. Ai, meu Deus do céu, é muita coisa, né? Eu sei que é. Mas para a gente chegar nessa parte de sintaxe, a gente precisa saber bem a morfologia. Então, como encontrar o verbo? Quais são as características de um verbo, o que faz um verbo ser regular, as formas nominais de um verbo, e é isso que nós vamos estudar nessa aulinha aqui. Nós vamos começar com uma estrutura de um verbo, como que se formam os tempos, os modos dos verbos, e depois nós damos continuidade, beleza? Então bora lá! Fiz os meus esqueminhas na folha A4, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem do que no quadro. Então prestem atenção, qualquer dúvida é só mandar um e-mail para professoramaiara@hotmail.com. Deixa eu curtir aí, gente, que é para chegar a mais pessoas. Eu nunca pensei que eu fosse pedir isso na vida, mas é isso aí, bora lá. Então bora lá. Tá aqui a estrutura do verbo. O verbo, assim como toda palavra, ele vai obter uma estrutura que vai começar ali com o radical. O que vai ser o radical? Radical é a parte que contém a significação básica da palavra. Normalmente ele se repete em todos os modos e tempos. Então o que vai ser o radical? A partir do radical eu consigo formar variações dos verbos. Então ele vai se repetir em todas as variações, tanto em tempo, como em modo, tá? Como em número. Então o radical é uma parte que não vai mudar no verbo, que geralmente não vai mudar no verbo. Por exemplo aqui, perguntei é do verbo perguntar, não é? Perguntei do verbo perguntar. Olha aqui, observa que em todos os verbos, perguntei, perguntarei, perguntará, eu tenho o mesmo radical. Qual que vai ser o radical? Pergunte. Pergunte, pergunte e pergunte. Por quê? Termina no T aqui. Eu vou mudar somente o final aqui, que são as desinências, que vão indicar o modo como o verbo está ou o tempo em que o verbo está. Então, o radical é que a partir dele eu consigo formar outros verbos. Por exemplo, perguntaria, perguntado, perguntou. Então, sempre repete esse pergunte aqui. Então, isso eu chamo de radical. Agora, vem comigo aqui, no verbo amar. Qual que vai ser o radical? Vai ser o quê? Amar. Até o A, né? Porque olha aqui, amarei, amaria, amaríamos. Pode ser até o R? Pode ser também, porque a partir dele você consegue formar outras palavras, amaríamos e assim por diante. Então, o radical é que a partir dele eu consigo formar novas expressões, eu consigo formar novos tipos de verbos, beleza? Vamos continuar aqui vendo a estrutura do verbo. Continuando agora com a estrutura do verbo, nós temos aqui o que nós chamamos de vogal temática. A vogal temática sempre vem depois do radical.
Lembra lá que o radical é a estrutura principal do verbo? E a vogal temática é uma vogal que vem depois do radical e ela vai indicar a que conjugação os verbos pertencem. Vamos lembrar, na língua portuguesa nós temos 3 tipos de conjugação. Os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação, os verbos terminados em ER ou é segunda conjugação e os verbos terminados em I, terceira conjugação. Então, a vogal temática vai ser a vogal que vem sempre depois do radical e vai indicar a qual conjugação pertence. Por exemplo aqui, o verbo amar, qual que é o radical? Aqui no caso, ame. Esse A aqui vai ser a vogal temática que vai indicar que o verbo pertence à primeira conjugação. Olha o verbo correr. Qual que é o radical? Cor, termina no R. O que vem logo depois é a vogal temática, que eu vou indicar que o verbo é de segunda conjugação. No verbo sorrir, qual que é o radical? Que a partir dele eu consigo formar novas palavras. Sorrir, sorrindo, sorrirei, sorria, vai ser sor, né? Aqui eu tenho o radical. Logo depois do radical, eu tenho esse I, que vai ser a vogal temática. E essa vogal temática vai indicar que o verbo sorrir pertence à terceira conjugação. Então, o que vai ser a vogal temática? Ela vem logo após o radical e vai indicar qual conjugação o verbo pertence. Se é primeira conjugação, terminado em A, se é segunda conjugação, terminado em E, ou se é a terceira conjugação, terminado em I. Obviamente, os verbos eles vão ter o R ali no final, tá? Mas a vogal temática ou vai ser A, ou vai ser E, ou vai ser I. Lembrando que o verbo sem conjugar que vai terminar em E, tá? Beleza? Vamos continuar aí vendo as etapas dos verbos. Pessoal, passamos agora para as desinências. O que vão ser essas desinências? São as partes que indicam a pessoa do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. O número, que pode singular ou plural. O tempo, pretérito, presente e futuro. E o modo, que pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo, que nós vamos ver mais pra frente nos nossos estudos dos verbos. Olha aqui, gente, vamos fazer a análise desse verbo perguntaremos. Vamos lembrar lá, a primeira coisa que a gente tem que achar é o radical. Radical é aquilo que a partir dele eu consigo formar novos verbos. Aqui, gente, perguntaremos é de qual verbo? É do verbo perguntar. Então, o que repete aqui no perguntaremos e no perguntar? O pergunte, né? Então, pergunte aqui até o T, eu vou chamar de radical. Logo depois do radical, eu tenho esse A aqui. Esse A eu vou chamar de vogal temática. Essa vogal temática está indicando que o verbo perguntaremos pertence à primeira conjugação. Lembra? Quando a vogal temática for A, primeira conjugação. Quando for E, segunda conjugação. Quando for I, terceira conjugação. Esse re, moça, aqui vai ser uma desinência. Uma desinência que vai indicar o tempo. Tempo. Se a perguntaremos, esse re indica que é uma coisa que ainda vai acontecer. Então, esse re é uma desinência que indica um tempo futuro. E esse mos vai ser uma desinência que indica a pessoa. Quem perguntaremos? Eu perguntaremos? Ele perguntaremos? Quem perguntaremos? Nós. Então, vai ser a terceira pessoa, não é? Vai ser a terceira pessoa, tem certeza? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, não. Vai ser a primeira
pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Nós perguntaremos. Então, essa é a estrutura toda do verbo. Pergunte aqui vai ser o radical. O A vem logo depois do radical, indica a vogal temática. O re indica qual é o tempo que vai acontecer. No caso aqui, o tempo futuro. E o mos vai indicar a primeira pessoa, que é a primeira pessoa, e o número, que é o quê? Plural, que é o nós perguntaremos. Então, as partes do verbo são radical, vogal temática e desinência. Essa é a estrutura do verbo.